A graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, todo dia um pouquinho, e refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração para começar esse devocional. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa para que nós possamos crescer, Senhor, conforme nós lemos a tua vontade, o teu querer, Senhor. Atua em nós com o teu Espírito para que nós possamos ser transformados de dentro, Senhor, para fora, para que as nossas ações reflitam aquilo que o Senhor transformar em nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que começa lá em Deuteronômio 9, do 1 até o 10, 22. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você, somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui eu falei ontem que Deus usava Israel para fazer justiça contra as nações que se afastavam do Senhor. E aqui ele confirma, não é porque Israel tinha algum mérito. Não, Israel tinha pisado na bola com o Senhor e o Senhor estava com eles porque ele tinha escolhido Israel como sendo o seu povo escolhido. Mas aqui ele faz isso porque onde está? Deus expulsará as nações de diante de você somente por causa da perversidade delas. Então, porque a nação era perversa? A gente vê que tem outras nações que ainda não tinham talvez se afastado do Senhor, que o Senhor fala: naquele lugar vocês não pisarão, naquele lugar vocês não terão direito, porque aquela terra é deles por promessa minha. Então, aqui Deus sendo justo, não é escolhendo um povo e colocando eles acima de todos. Não. Deus olhando para a humanidade, vendo como a humanidade está diante de Deus e aplicando a sua justiça para as pessoas. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. E aqui a gente vê a misericórdia do Senhor, porque mesmo o povo sendo teimoso, Deus ainda tem misericórdia dele e ainda cumpre a promessa. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as duas tábuas, nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinham proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as duas tábuas de pedra gravada com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde.
Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as duas tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo. Mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que havia feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote Rataavá e em Cades Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Só um parênteses aqui, essa passagem aqui é exatamente a mesma passagem que é contada também lá em Êxodo 32, a parte do bezerro de ouro. E eu fiz uma pregação lá na igreja, eu até falei aqui quando a gente leu Êxodo 32, que era uma passagem um pouco complicada. E eu fiz uma mensagem lá na igreja, que também está aqui no canal do YouTube. Se você procurar pelo vídeo Êxodo 32, você vai conseguir encontrar. E lá eu explico essas passagens durante a pregação. 25. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: Ó soberano Senhor, não os destrua. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito, com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leve em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira e de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado no meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote no seu lugar. Em seguida, viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor.
a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Por isso, os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você o tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para seu próprio bem. Olha que importante isso. O que o Senhor requer de você? O que o Senhor requeriu do povo de Israel e o que o Senhor requer de nós hoje? Que somente você tema o Senhor, seu Deus, e viva de forma agradável a Ele. E que, deixa eu só selecionar aqui, e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então ele fala para amar, para servir o Senhor, para ter o Senhor Deus em nossos corações como primeira coisa. E ele dá uma sequência, né? No verso 13, ele diz: porque simplesmente sentir não, ou você dizer que sente, não reflete as suas atitudes. Quando você gosta realmente de alguma coisa, isso te leva a você ir atrás, te leva a você tentar conhecer mais, te leva a você ter atitudes, ter ações em direção àquilo que está no seu coração. Então, se a gente ama, se a gente adora o Senhor, se a gente serve o Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente vai se voltar para o Senhor. Aquilo que nós fazemos é pensar no Senhor, é estar ansioso para aprender mais de Deus. Por isso que o verso 13 diz isso, diz sobre as ações que nós temos quando temos o Senhor no coração. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Se eu amo alguém, eu quero fazer aquilo que agrada àquela pessoa. Se eu amo alguém, eu não quero entristecer aquela pessoa. Se nós amamos a Deus, nós devemos ter no nosso coração o desejo de adorar, de não entristecer ao Senhor. Verso 14. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é o seu Deus, o único digno de louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas centenas de pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Lucas 8, do 4 ao 21. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhe contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos.
Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são as palavras de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, de coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Novamente aqui a palavra falando sobre ouvir e praticar. Salmo 69, do 19 ao 36. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração, estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante dele se transforme em um laço, e que sua prosperidade se torne armadilha, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém nas suas tendas, pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. Amontoa uns sobre os outros os pecados deles. Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixe que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e o exaltarei com ações de graças. Pois isso agrada o Senhor mais que sacrifício de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louvem os céus e terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali, e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes do que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. E por fim, Provérbios 12, 2 e 3. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração e que você possa continuar meditando sobre elas, tirando o que o Senhor tem para a sua vida. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Abençoa para que essas palavras encontrem
abrigo em nossos corações, para que elas ecoem em nosso ser e para que nós possamos, assim como sua palavra disse, colocar essas palavras, esses ensinamentos em prática, para que isso vire ações, para que nós possamos glorificar o seu nome através daquilo que somos, através daquilo que fazemos. Abençoa o nosso dia, Senhor, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão descansar neste sábado, que o Senhor venha estar conosco em tudo que fizermos, para que nós possamos continuar te louvando e te engrandecendo, Senhor, porque o Senhor é digno de honra, glória, poder e majestade. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Estende a sua mão sobre eles para que eles sintam o seu toque de cura, para que eles possam ser restabelecidos, para que eles possam ser regenerados, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Abre portas para aqueles que estão desempregados, traga o sustento para aqueles que estão necessitados. Senhor, continua conosco, guiando-nos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere e que você não se esqueça de que tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.